Deus. Eu vim ouvir a tua voz. Revela a tua palavra. Usa na tua palavra. Dai-nos a tua palavra. Fala conosco na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Usa teu filho e fala comigo. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, crê nisso aqui. Crê nisso aqui. Jesus está falando que ele é o remédio aqui hoje. Amém? Olha aqui, meu irmão vai passar o diagnóstico dentro da palavra. Cumprimento a igreja na paz de Jesus. Estou feliz por estar junto com os irmãos. A igreja possa sentar, irmão Jesus. Louvado seja Deus. Era para estar aqui com os irmãos. Domingo retrasado. Mas a prefeitura me escalou para estar indo lá para Barretos. E era para mim só levar os colchões e retornar. Mas eles mudaram. Aí eu acabei levando o pessoal do jogo de tênis de mesa. E acabou atrasando, me atrasou eu aqui também. Mas eu glorifico a Deus por essa oportunidade que Deus me deu hoje. Louvado seja Deus. Agradeço pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Louvado seja Deus. A minha esposa não pôde vir porque ela estava no culto de irmãos ali na Assembleia de Deus do Pereira, onde nós congregamos. Mas agradeço a Deus pelo convite do pastor Edmilson, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Abraão acabaram de ganhar uma guerra contra 5 reis. E chega um homem chamado Melquisedeque, sem pai, sem mãe, trazendo pão e um vinho, simbolizando a Santa Ceia. E ele chega até Abraão e fala assim: Abraão, todos que abençoar, será abençoado. E todos que abençoar, será amaldiçoado. Então, por essa palavra, quero abençoar a igreja, Senhor. Toda a igreja seja abençoada, no nome santo de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Eu quero aproveitar o gancho que como eu estava falando sobre o poder da oração, ali onde eu trabalho, tem uma mulher ali que ela mexe com uns caboclos ali, e na sexta-feira, eu tenho por disciplina, sempre acordar uma meia hora antes de trabalhar para orar. E eu sempre procuro apresentar ali o emprego onde eu trabalho. E essa mulher chegou ali na segunda-feira, brava, xingando, falando mal, porque os caboclos não desceram. Aí disse que quer colocar os caboclos de castigo. Eu falei: eu entendi, Jesus, o que é. É o poder da oração. Quando o crente ora, o diabo não tem poder para agir. Louvado seja Deus, aleluia. Louva, Senhor, porque o nosso Deus é todo poderoso. O diabo tem poder, mas Deus tem todo o poder. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero ler que a palavra de Deus, a qual Deus me deu nesta noite, o livro de Ruth. Louvado seja Deus, o livro de Ruth, capítulo 1. Louvado seja Deus, do versículo 11. Louvado seja Deus, até o versículo 17. Ruth, o livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 17. Creio que Deus irá falar com a igreja. Louvado seja Deus, porque há um propósito de Deus na família do Senhor. E a igreja é a família de Deus. Louvado seja o Senhor. Vocês vão achar, diga amém. Está escrito assim, Ruth capítulo 1, do versículo 11 até o 17. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho a esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande? Der-te-vos-eis por ele sem tomares marido? Não, filha minha, que mais amargo é a mim do que vós mesma.
porquanto a mão do Senhor me descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultado. Me faça assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Louvado seja Deus, aleluia. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, já tenho orado aqui, louvado seja o Senhor. Essa palavra aqui era muito linda, irmão. Que fala de uma mulher que não fazia parte da promessa por ser uma mulher moabita, que foi a união de Ló com suas próprias filhas. Diz a Bíblia Sagrada que depois que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, uma cidade chamada Zoar, as filhas, achando que Deus não tinha poder para levantar uma nova semente, uma nova geração, através do pai dela, pega e embriaga o pai dela e acaba tendo filhos com o próprio pai, e a qual nasceram duas nações muito pecaminosas, que é Adão, Edom e Moabe. E essa mulher, irmãos, ela não participava do povo hebreu, ela não fazia parte da mesma herança do Senhor. Mas, porém, nos diz a Bíblia Sagrada, irmão, que Noemi era casado com um homem chamado Elimeleque, Eframita. Eframita é de uma tribo de José, ou seja, de Efraim, filho de José, a qual eu até marquei, achei interessante, que está em Gênesis 41:52, que fala que Efraim, quando Efraim nasce, José falou dessa forma: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Louvado seja Deus, aleluia. E achei interessante como esse homem, irmão, ele tinha uma promessa em sua vida, que em momentos de luta, em momentos de provações, ele esqueceu dessa promessa. E diz a Bíblia que Deus permitiu uma falta de comida, uma seca, a fome, ali em Jerusalém. Então esse homem, ele casa sua esposa Noemi, que significa agraciada, e ele pega seus dois filhos, Alon e Quelion, e vai-se embora dali, com medo que a família passasse fome, sendo que ele nasceu de uma família, de uma geração, a qual vem de José, o homem, irmãos, que através de interpretações de sonhos, passou por uma seca de 7 anos, ou seja, primeiro passou por uma fartura de 7 anos, e através de José, Deus proveu todo o Egito por mais 7 anos de escassez. Louvado seja Deus, aleluia. E quando Deus manda uma promessa na vida do homem, essa promessa vai de geração em geração, nunca cessa. E esse homem Ameleque, irmão, havia um costume em Israel, porque diz a palavra, se nós lemos no começo, diz que era o juiz que comandava o povo, era o juiz que julgava o povo. E havia um costume dessa época que tudo que fosse tomar, a decisão que fosse tomar, não, tinha que se perguntar a Deus primeiro.
Vamos falar com o Senhor primeiro, vamos consultar o Rio Toninho, vamos chamar os profetas aqui, para ver o que Deus vai falar conosco, a decisão que nós temos que tomar, o rumo que nós temos que ir. E Abimeleque não toma essa decisão. A Bíblia não mostra que Abimeleque não foi lá consultar um profeta ou um sacerdote, não. Diz a Bíblia que simplesmente ele pega a sua família, a sua esposa, os seus filhos e vai para Moabe. A Bíblia fala das campinas de Moabe, porque os moabitas, os judeus não se combinavam por causa do incenso que as filhas de Noé, ou seja, de Ló, haviam praticado contra ele. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega ali em Moabe, fugindo da escassez que estava em Jerusalém, em Judá, louvado a Deus, Deus começa a trabalhar ali na vida de Abimeleque de uma forma diferente. Irmão, a coisa mais ruim é quando o homem que está na posição de guardar a família, de prover a família, de proteger a família, toma a direção errada ou toma decisões erradas. Aleluia! Aí quem sofre é a família. Quando o homem toma atitude errada, quando o homem vai para rumos errados, quem sofre é a família. Louvado seja Deus, aleluia. Porque o homem é o cabeça da casa, o homem é o governador da casa, o homem é o provedor da casa e o homem é o protetor da casa. Louvado seja Deus, aleluia. E diz a Bíblia então que quando ele chega ali em Moabe, diz a Bíblia que então ele morre ali em Moabe. E diz a Bíblia que quando ele morre, os filhos de Noemi arrumam mulheres ali moabitas, na qual uma delas chama Ruth. Louvado seja Deus. E ali se casam. Aleluia. E diz a Bíblia que em vez de Noemi ela retornar para sua casa, para sua família, para seu povo, diz a Bíblia que Noemi fica ali mais 10 anos. E mesmo perdendo o marido, mesmo vendo o agir de Deus, tentando mostrar para ela que tinha que retornar, ela fica ali mais 10 anos. Resultado, morrem os filhos de Noemi, Malom e Quilion. E fica só as noras agora com Noemi. Louvado seja Deus. É assim, irmão, que acontece quando o homem toma a decisão errada. A morte aqui foi física, mas no dia de hoje a morte pode ser espiritual. Aleluia, louvado a Deus. A morte dos filhos aqui foi física, mas a morte dos filhos da família é espiritual. Quando o homem toma a decisão errada, quando o homem toma o rumo errado, louvado fora da direção de Deus, aleluia, louvado a Deus, ele corre o risco de morrer espiritualmente lá no mundo. Ele corre o risco de morrer espiritualmente e não conseguir voltar mais atrás. Louvado a Deus. E a quantas famílias vão nos dias de hoje, aleluia, que um dia deu um passo errado, voltaram lá para o mundo e consequentemente levou a família, levar só Deus para ter misericórdia. Mas graças a Deus que diz a palavra de Deus aqui, que Noemi, ela faz o exame de sua vida, quando seus 2 filhos morrem, então ela chega na sua nora, olha, a mão de Deus foi muito pesada sobre mim. E eu vou tornar para a casa dos meus pais. Vou retornar para a minha família. Não quero ficar mais aqui. Porque aqui agora só tenho pesares. Louvado seja Deus. Então Noemi, ela retorna a voltar para a casa dos seus pais.
E quando ela foi voltar para casa seus pais, aleluia, ela vai se despedir das suas noras. Então ela chega nas suas noras e vai se despedir. E sua nora, não querer se despedir de Noemi, começa a chorar. Que coisa difícil separar de alguém que a gente gosta, que a gente ama, que já está acostumado. Eu acredito que tanto Orfa como Ruth já tinha ali Noemi como fosse uma mãe. E diz a Bíblia então que Noemi dá essa palavra: olha, minhas filhas, vocês vão, porque eu já sou velha, não posso mais dar filho. E mesmo se eu der filho, como é que vocês vão esperar eles crescer, se tornarem homens, para poder se casar com eles? Não, minha filha, torne vocês para casa dos seus pais. E quando ela dá essa palavra, a Orfa dá um beijo no rosto do Noemi, chora e vai embora. Foi-se embora a Orfa, mas última, ela teve uma atitude muito diferente. Louvado seja Deus, de Orfa. Diz a Bíblia que Ruth se agarrou a Noemi, se apegou a Noemi e não largou dela em nenhum momento. Louvado seja Deus. Quando eu li essa passagem, quando eu medito um pouco, me faz lembrar de 2 Reis, capítulo 4, quando Deus fala para Elias: Elias, eu vou tomar você para mim. Vai em busca de um homem Eliseu. E quando Elias ouve a voz de Deus, ele vai atrás de Eliseu. E Eliseu estava ali com as juntas de bois. E diz a Bíblia que Elias só pegou a sua capa, tocou em Eliseu. Eliseu: olha, espera aí, que eu vou despedir minha família. E Eliseu: o que te fiz eu? Mas diz a Bíblia que foi lá, despediu a família, catou os bezerros, já fez a oferenda ali, pegou as carroças, já fez um grande churrasco, dividiu com todo mundo e começou a seguir as pisadas de Elias. E quando ele começa a seguir as pisadas de Elias, mas ele em capítulo 4, Elias foi para 4 lugares, e em cada lugar que Elias ia, louvar-se a Deus, aleluia, ele falava assim: Eliseu, fica aqui porque eu vou para Gilgal. E Eliseu responde: não, vive meu Senhor, e vive o Senhor para sempre, que não te deixarei, irei contigo a Gilgal. Louvado seja Deus, aleluia. E quando eles iam caminhando para Gilgal, aleluia, diz os profetas: Eliseu, tu sabes que hoje o Senhor tomará Elias sobre ti. E Eliseu, como está cheio de Deus, aleluia, carai-vos, porque eu também sei, aleluia, louvar-se a Deus, aleluia, louvar-se o Senhor, aleluia. Noemi bem sabia, irmão, Deus que ela estava servindo. Noemi bem sabia o Deus que ela servia, o Deus que estava lá em Israel, o Deus que abriu o mar, o Deus que quebrou as muralhas de Jericó. Ela sabia o Deus que ela servia. Louvado a Deus. Ela falou: não, eu vou voltar lá. Porque ela recebeu uma notícia. Não se fala como chegou, que Deus estava provendo pão lá em Jerusalém. Já não estava mais escassez. Mas eu creio que não foi isso porque ela voltou. Ela mesmo fala: é porque a mão de Deus foi pesada para mim neste lugar. Tem quem que só volta para Jesus depois de si, irmão, quando ele sente realmente o peso da mão e começa a lembrar quando eu estava na igreja. Aleluia, quando eu profetizava. Louvado a Deus, quando eu cantava, Deus derramava unção. Aleluia, louvado a Deus. Tem crente contagiado, só volta para a igreja, quando Deus vai lá e toca aquela tocadinha dedicada a Deus, louvado a Deus, aleluia. Volta, meu filho, está te mato. Ontem estava de morrer de peito, aleluia. Aí o crente começa a lembrar: não, o lugar onde eu estava lá era bem melhor.
aleluia. Tinha luta de provisão, aleluia, mas é a provisão de Deus. Tinha luta, tinha provações, aleluia, mas Deus dava escapamento. Tinha luta, tinha provações, mas Deus dava alimento. Louvado a Deus, aleluia. Deus não desamparava. Aleluia. Acredito que a Bíblia não mostra, mas acredito eu que Ruth viu algo diferente em Noemi para poder seguir ela. Veja bem, duas nações diferentes, duas culturas diferentes. Ela adorava deuses, porém Noemi adorava ao Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. Aleluia, ali já havia um confronto de cultura, de deuses. Mas porém, acredito que Noemi viu algo diferente. Ou seja, Ruth viu algo diferente de Noemi, falou: eu não te deixarei. Aleluia, louvado a Deus. Eu não vou te deixar, não. Aleluia, louvado a Deus. Aleluia, louvado Senhor. Eu vejo Deus falando muito grande aqui nesta noite. Louvado a Deus, aleluia. Louvado Senhor. Que tu esteja preparado no momento bom, mas também nos momentos ruins, louvado a Deus, aleluia. Mas quando você aceitou a Jesus, você poder dizer a Jesus: eu não vou te deixar, Jesus. Aleluia, louvado a Deus, aleluia. Aonde o Senhor mandar, eu vou dormir, eu vou dormir. Aonde o Senhor falar, eu vou ficar. Aleluia, o Senhor mandar, eu vou, louvado a Deus. Eu não vou te deixar, louvado a Deus, aleluia. Deus está falando com crente hoje, nessa noite, para você perceber onde Deus te colocou. Aleluia, louvado a Deus, aleluia. Pensa, irmão, seguir uma mulher já velha, sem marido, sim, nas incertezas, se essa dá bem, se dá tudo errado. Porque depois que o marido morre, somente o irmão, segundo a lei, podia levantar a descendência e a mulher poder receber parte da herança, ou ser cuidado pelo tal homem. Mas mesmo assim, irmão, a Ruth aceitou o desafio. Mas mesmo assim, Ruth não olhou para Noemi como um problema. Ela viu em Noemi algo muito mais além do que ela estava vendo em Noemi. Noemi, eu vou te seguir, né? O seu Deus agora é meu Deus. Aleluia. E onde tu morrer, morra eu ali também. E que não seja outra coisa além da morte que venha separar de ti. Louvado seja Deus, aleluia, louvado Senhor. Quando eu medito essa palavra, coisa linda, louvado seja Deus, porque se fala da nossa fé, aleluia, com nosso Senhor Jesus Cristo, se fala da nossa perseverança, aleluia, louvado seja Deus, independente se Deus vai agir ou não vai agir, independente se Deus vai curar ou não vai curar, independente do que Deus irá fazer, não, Senhor, não vou te largar, eu não vou te deixar, aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus, irmão, agiu com misericórdia. Mas mesmo assim, Deus agiu com compaixão. Sabe por quê? Diz a palavra que quando Noemi chega ali na cidade dela, no país dela, no lugar dela, louvado seja Deus, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que o povo já chegaram ali, já abraçaram a Noemi. Olha quem está chegando aí, aleluia. A nossa irmã, nossa amiga, a Noemi, louvado seja Deus. Ela deixou aqui no tempo de escassez, mas ela voltou. E como que ela está vindo? Ela está vindo sem nada. Morreu o marido, perdeu tudo, não tem nada. Aleluia, louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que arrumou um lugarzinho lá para ficar, juntamente com a sua nora Ruth, aleluia. E a sua nora Ruth, não, Noemi, tu vai ficar quietinha, eu estou aqui para cuidar da senhora. Louvado seja Deus, só fica aqui quietinha, não se preocupa não, que eu vou atrás do alimento, eu vou trabalhar. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja uns anos atrás, irmão, a irmã de você vai lembrar, louvado seja Deus, aqui em Birigui era muito tempo da roça, vim para cá em 86, tinha muita roça. E eu lembro que tinha a roça que eu fui, era a roça do Batucada e a roça do Calunga, que ficava bem perto ali do Antigo Bandeirante. Aleluia! Então a roça que pagava um pouquinho melhor, mas sim, eu tinha 8 anos de idade.
irmão, nessa época, eu acompanhava meus pais, sabe? E diz a Bíblia, irmão, eu estou colocando isso porque diz a Bíblia Sagrada, que quando Noemira sai para trabalhar, não fica aqui que eu vou trabalhar, aleluia, diz a Bíblia Sagrada, que ela caiu por sorte na seara de Boaz. Olha Deus trabalhando, aleluia, louvado a Deus. Ela não conhecia Boaz e Boaz não conhecia ela. Diz a Bíblia que ela estava lá, trabalhando segador lá, cegando, e ela só catando, só o resto estava caindo. E catando, só o resto está caindo. Aleluia, e Deus está trabalhando, irmão. Louvado seja Deus, aleluia. Aquilo que muitas vezes parece que é bom para você, Deus vai mostrar para você que é muito. Aleluia. Aquilo que você acha que vai dar resultado, Deus vai falar para você, não vai dar resultado. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Eu vejo a mão de Deus nessa obra aqui, irmão de Deus. Aleluia, por essa palavra. Oh, louvado seja Deus, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Às vezes eu sou de irmão, vai estar pouco. Aleluia, vamos continuar, porque a seara é grande. Aleluia, ele que vai trabalhar essa causa. Aleluia, louvado a Deus. Aleluia, ele que vai multiplicar. Aleluia, louvado Senhor. Aleluia. Às vezes para você que está olhando nesse lugar, é pouquinho, mas vai ficar um pouquinho de vez só. Vai colher, vai persistir aí mais um pouquinho. E você vai ver o trabalho de Deus nesta noite. Aleluia, na sua vida e neste lugar. Louvado a Deus, aleluia. Não seja como órfã, saiu, chorou, mas foi embora. Seja rude, seja persistente, esteja junto, abraçado, chorando, passando por luta, passando por provação, mas fique. Aleluia! Louvado seja Deus, não seja persistente. Louvado seja Deus, aleluia! Que diz a palavra de Deus. Estava Boaz olhando os seus trabalhadores. E ele vê lá Ruth, uma coisa linda. Eu acho bonito quando vejo mulher trabalhando. Louvado a Deus. Porque a mulher trabalha muito em casa. Se algum irmão não sabe o tanto que sua mulher trabalha em casa, cuida da casa para ela. Fala assim, irmão, você vai descansar aí e toma conta da casa para ela. Vai lavar a louça, lavar a roupa, cuidar da criança. Irmão, é serviço o dia inteiro, não para. Cada cuida da luz da cozinha, tem a luz do almoço. Cada termina a luz, tem a luz da janta. Limpa o menino, já está sujo, tem que limpar de novo. Não para, irmão. Mas vai saber o quanto a mulher trabalha. E quando eu vejo uma mulher trabalhando, principalmente no serviço dela, eu admiro, irmão. Porque ela acaba o serviço, quando chegar, tem mais serviço, mais trabalho. Louvado seja Deus. Mas ainda bem que Boaz era aquele tipo de homem que olhava a mulher, que ama a mulher. Não, eu vou ajudar essa mulher. Ah, não, eu tenho que ajudar essa mulher. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o homem que ama a sua esposa, ele ajuda ela, viu, irmão? Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Mesmo coração não era mulher de tomar conta da não, ele ajuda também, põe a mão na massa. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Diz a palavra de Deus que Boaz começou a olhar Ruth e perguntar, foi saber dela. Aí descobriu que era a nora de Noemi. E diz a palavra que já começou a gostar dela. Já chegou nos seus trabalhadores. Olha, deixa ela aí colhendo aí. Não incomode ela não. Deixa cair umas espinhas mais para ela, para não passar necessidade. E ele chega até ela, olha, quem és tu, que família que você é. Começa a conversar com ela. E ele fala para ela assim, ó, não há parte deste lugar. Não vá buscar Senhor em outros lugares. Fica aqui neste lugar. Louvado a Deus. Quando eu ouço essas palavras, eu vejo como fosse o próprio Deus falando para nós nesta noite. Fique aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Não vá buscar comida em outro lugar. Aleluia, fica aqui, louvado a Deus, aleluia, louva Senhor, porque eu vou prover coisas maiores, aleluia, louvado a Deus, aleluia. Diz a palavra de Deus que quando Ruth terminou o ataque, ela catou lá uns fardos, levou para sua casa, Noemi e mirou, minha filha, o que aconteceu?
Mas você conseguiu cantar tudo isso aí hoje? Aí Ruth vai responder com a mão do teu Deus. Aleluia. Abençoa-me. Eu estive nessa área de Boaz. Aleluia. E quando ela fala o nome Boaz, Noemi fala, opa, peraí, vamos com calma. Aleluia. Estou vendo a mão de Deus aqui. Agora Deus vai treinar. Aleluia. Agora estou vendo Deus. Aleluia. Aí Noemi falou, me lembrei agora que o Boaz é irmão ou primo, me lembro, a minha passagem é Meleque. É o meu parente mais próximo. Aleluia. E ela orientou Ruth o que Ruth tinha que fazer. E Ruth fez conforme Noemi pediu. E diz a Bíblia Sagrada, então, que Boaz decide casar-se com Noemi. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Quando se fala de casamento, não fala de aliança. Aleluia. Quando se fala de aliança, irmão, aliança não tem emenda, fala de coisa que nunca se acaba, é contínua, é até a morte separar o vosso Deus. Mas a aliança, irmão, ela prefigura o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 21 até o 26. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo, ele começa a falar, deixará o homem e a mulher sua casa, e ambos serão um só carne. Aleluia. Mas ele termina falando no versículo 26, mas eis que vos digo um mistério, aleluia, que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Louvado seja Deus, aleluia, louvado Senhor. Quando se fala de aliança, irmão, se fala de um casamento espiritual com Deus, se fala, aleluia, de votos com Deus, voto sagrado com o Senhor, aleluia, a qual não se pode quebrar. É contínuo. Então Ruth segue as instruções de Noemi, sua sogra, e casa-se com Boaz. E diz que quando ela se casa com Boaz, diz a Bíblia Sagrada que agora Boaz compra tudo ali, a parte que era de Ameleque. E assim, através de Ruth, irmão, que não tinha nada a ver com parentesco, não tinha nada a ver com a genealogia, agora ela faz parte da genealogia das promessas de Deus. Através de Ruth nasce Obed-edom. Através de Obed-edom nasce Jessé. De Jessé nasce Davi. E da Davi nasce o Rei dos Reis. E Senhor, o meu Jesus, o teu Jesus, aleluia, na qual te vê, na qual te enxerga, aleluia, ó Senhor, na qual Ele tem providência para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Basta você crer, basta você seguir as instruções, que essa palavra sagrada, a maior revelação, a maior profecia, louvado a Deus, uns anos atrás, eu me lembro quando aceitei Jesus, me chamaram de quadrado, aleluia, a Bíblia é sagrada, ela é quadrada, formato quadrado, a generosidade do céu, irmão, ela vai vir de forma quadrada, aleluia, não te preocupa não, vai glorificando só um pouquinho, aleluia, porque a promessa está se cumprindo, aleluia, Jesus vai vir, aleluia, e todos que estão escritos no nome escrito da vida, e todos que foram lavados no sangue do Cordeiro, vai entrar o dia dessa terra, lá no céu, lá na cidade quadrada, aleluia, lá não entra nada redondo, não, aleluia, lá só entra quadrado, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, porque a promessa que Deus fez, ele se cumpre até hoje, louvado seja Deus, aleluia. Deus não permitiu